entendimento deles ficam cauterizados, obscurecidos. Por conta disso, eles perdem a chance de viver o extraordinário do Senhor. Olha só no versículo 7. Mas Jesus respondeu: deixai em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Maria faz o apontamento profético do Cordeiro de Deus na terra e da sua salvação. Por quê? Porque nesse capítulo aqui, se nós pararmos para analisar, 6 dias antes da Páscoa, e a gente pegar a Páscoa lá no Antigo Testamento, vai ter um sentido profético da morte do Cordeiro apontando para Cristo, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Maria faz um apontamento profético porque ela unge e aponta que Jesus iria morrer na cruz. Podemos citar que a casa ficou também perfumada. Maria poderia ter trabalhado ou tido uma economia para ter aquele nardo, mas ela entregou para Deus aquilo que ele pediu, e por isso foi digna de fazer um ato profético com o mestre. Aqui a Bíblia relata 300 denários. Denários eram uma moeda de prata romana e equivalia a um dia de serviço. Então você pega 300 denários, é quase um ano de serviço. Se a gente pegar na diária hoje, quanto a gente trabalha, nós vamos ter um cálculo bem grande, né? Trazendo para os dias de hoje. Então o nardo, o óleo era muito caro. E se a gente... Gente, é muita coisa dentro disso. É muita coisa. Se você puxar, é muita coisa. O significado do óleo, do nardo puro. Então, o problema não é entregar algo. O problema não é entregar algo. O problema é entregar algo da maneira correta. É entregar aquilo que Deus pede. Você já entregou aquilo que Deus nunca te pediu? Já parou para analisar isso? Eu entreguei a Deus. Deus nunca te pediu. Eu fiquei pensando esses dias. Será que o que eu estou entregando a Deus é de maneira correta? Será que eu estou entregando o que Ele me pediu ou estou entregando o que eu quero? Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Não só a oferta. Eu vou citar rapidinho só Davi com os carros de bois. Duas coisas que eu aprendo quando Davi ele vai trazer a arca para Israel. Motivação e movimentação. Essa daqui é a palavra que eu estou pegando do pastor, amém? A motivação de Davi era correta, mas a forma com que ele se movimentou foi da maneira errada. Ou seja, às vezes a gente quer ofertar a Deus. A gente tem a motivação, vou ofertar ao Senhor, vou entregar aquilo que Deus quer. Mas a forma que nós se movimentamos é da maneira errada. A oferta não vai estar relacionada no que você dá, mas no que você é ou está se tornando para ser. Então, irmãos, a oferta ela é muito maior do que só entregar um dinheiro aqui. Se fosse por isso, a oferta tem um significado profético. Não retenha um nardo, pois você pode não participar dos atos proféticos. O que você vê de Judas? E nós às vezes somos Judas, por isso que a misericórdia de Deus está sobre nós. Mas o que nós vemos sobre Judas? Judas não viu Jesus ressuscitado, porque o coração dele estava obscurecido. Então no versículo 7 nós vemos Jesus ele dizendo, deixa ela em paz, pois por dia do sepultamento. Então, irmãos, quando nós formos entregar a oferta ao Senhor, a gente tem que ter a motivação correta, a movimentação correta, porque nós deixamos muitas vezes de participar dos atos proféticos. Agora você vê Maria unge, ela é ali, Jesus ele fala dela ali, ele repreende Judas, deixa ela. Então, irmãos, para nós participarmos dos atos proféticos, nós devemos entregar da maneira correta, não estar com o coração obscurecido, mas com o coração diante do Senhor. Amém? Então, irmãos, levante a sua oferta, seu dízimo. Irmãos, é sério, dá para tirar muita coisa dessa palavra aqui, é muito benção. 5 minutos, viu? Acho que foi 5. Fique-se de pé, fique em pé. Amém? Vamos levantar essas ofertas do Senhor. Deus, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por todos esses irmãos que estão aqui. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, a minha oração hoje é para que todos nós venhamos aprender a entregar a oferta de maneira correta, a motivação e a movimentação correta, Senhor, diante de Ti. Em nome de Jesus, toma os corações essa noite, não só aqueles que também não têm para ofertar hoje, porque a oferta somos nós e não só aquilo que entregamos.
Então, Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos e que a gente venha estar diante da Tua presença todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Venha trazer sua oferta em nome de Jesus. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que posso dar. Pai, nós abençoamos essas ofertas, que suba, Senhor, como um cheiro suave, assim como as ofertas de Cornélio subia como memórias diante do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Que saudade de você, gente. É muito bom estar de volta. É muito bom poder celebrar o Rei juntos. Infelizmente hoje muitos não puderam estar por causa de chuva. Muitos estão até ilhados em suas casas, não puderam vir. Inclusive é tempo de nós orarmos por essas pessoas que moram em áreas de difícil acesso, para que o Senhor tenha misericórdia deles, amém? Mas, irmãos, eu não sei pregar sem primeiro dar uma chapadinha. Vamos dar uma chapadinha. Coloque sobre os seus pés mais uma vez. Vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia. Pai, que alegria, Senhor, em estar em sua casa. É um prazer, Senhor, poder te servir, Pai. É um prazer poder estar aqui. Você pode agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar na casa dele. Muitos lugares, muitos países hoje as pessoas são impedidas, elas são mortas até se elas fazerem o que você está fazendo aqui hoje. Mas o Senhor nos deu o privilégio, nos deu a honra de estarmos aqui, nos deu a alegria de podermos o adorar. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Nós exaltamos o seu santo nome, ó Deus. Nós te exaltamos, Senhor. Diga palavras de gratidão para Jesus. Diga palavras de gratidão, de adoração a Jesus. Obrigado, muito obrigado. Tua presença é real.
aqui nesse lugar. Declare tua presença. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real, declare. Tua presença é real, não pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. Aqui nesse lugar, mas eu posso te sentir. Tua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então te adorarei, então adorarei, então eu louvarei, eu te louvo, então me renderei totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos, diga santo. Junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos. Declare que Ele é santo, é o Senhor. Com todo o seu coração, adore Ele porque Ele é santo. Junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos. Santo, santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos. Santo, junto com os querubins cantamos. Oh, junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Então adorarei, então eu louvarei, então me rendo a ti, totalmente a ti. Então adore, 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 adore. Então adorarei ao Deus Todo-Poderoso. Então eu louvarei, nós exaltamos o teu nome. Então me renderei totalmente a ti. Levante as suas mãos e declare: então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então eu louvarei, então me renderei, então me renderei totalmente a ti, totalmente a ti. Então adorarei, adore a Ele,
então adorarei. Então eu louvarei, então me renderei, então sua igreja se rende aos seus pés, totalmente a ti. Junto com os querubins, cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. A igreja declara junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. 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 E quando você adora Ele pela santidade dEle, Ele santifica a sua vida. Santo é o Senhor. Seja santificado nessa noite. Santo é o Senhor. Receba da essência da santidade de Deus em seu viver. Santo é o Senhor. Nós nos tornamos semelhante ao Deus que adoramos. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Te exaltamos, te exaltamos. Santo é o Senhor. 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 Então adorarei, declarem. Então adorarei. Foi para isso que nós nascemos. Então eu louvarei. Então me renderei. Então me renderei totalmente a ti, Jesus. Totalmente a ti. Então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Senhor. Nós queremos te adorar agora em forma intercessória, porque quando nós intercedemos pelo nosso irmão, nós cumprimos a sua palavra e isso é adoração.
Nós queremos orar agora por todas as pessoas que estão ilhadas agora, Pai, nesse momento. Todas as pessoas que estão sendo atingidas por essas chuvas, seja aqui no Rio de Janeiro, na Baixada, seja nas outras cidades do Rio. Começa a orar aí agora nesse momento de adoração. Começa a levantar a sua voz e interceder pelas cidades do Rio, pelas cidades de Minas Gerais, pelas cidades da Bahia. Nós clamamos, Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre os seus filhos, trazendo proteção, Senhor, trazendo livramento, trazendo libertação. Alcança os cativos, que eles não morram, eles não pereçam. A tua palavra diz que o justo não é desamparado e a sua descendência não mendiga o pão. Nós clamamos no poder do nome de Jesus, que a sua salvação alcance, que a sua libertação, que a sua proteção, que a sua provisão alcance cada vida que agora está, Senhor, passando por esse momento de dificuldade. Que o Senhor, no poder do teu Espírito, libera os seus anjos, anjos protetores, anjos provedores, anjos que te dão livramento, anjos que trabalham a favor dos seus. Nós declaramos todo lugar onde tem foco de enchente, todo lugar onde tem foco de desmoronamento, traga proteção, Senhor, traga proteção, Senhor, proteção, Senhor, no poder do nome de Jesus. Nós oramos como igreja, nós intercedemos como igreja, em nome de Jesus. Intervenha, Espírito Santo, intervenha, Senhor dos senhores, intervenha, Deus Todo-Poderoso. Nós cremos na sua intervenção, nós cremos na sua proteção, e por isso nós intercedemos em adoração, nós intercedemos em adoração. Colocamos a nossa voz no altar do incenso, colocamos a nossa voz no altar de incenso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Senhor, seja adorado em toda a terra, seja adorado em toda a terra, no Brasil, em toda a terra, em toda a nação brasileira. Seja adorado, seja buscado, seja reverenciado, seja servido, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Diga graças a Deus. Diga: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, na sua presença. E onde está a sua presença, há livramento, a libertação, a ativação, a avivamento. Venha sobre nós com mais da sua presença. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria, antes de passar para a palavra, chamar aqui algumas pessoas especiais que esse mês essa semana fizeram aniversário. Gostaria de chamar aqui, a Carol já está aqui, já fica aqui, Carol. Carolzinha, aplaude Jesus pela vida da Carol. A Karine, cadê a Karine Gama? Cadê a Karine? Aplaude Jesus pela vida dela, aleluia. A Eduarda, vem cá, Eduarda, aleluia. Aplaude Jesus pela Duda. Mansueli, vem cá, Sueli, abençoada. Aplaude Jesus pela Su. A Cíntia Oliveira, a Cíntia está aqui, tá não? Ela mora para lá para cima, no lugar de risco. E o Kelvin, aplaude Jesus pelo Kelvinho. Eita glória. Teve mais alguém que a gente não mencionou que fez aniversário essa semana passada, esse mês? Levanta sua mão aí, ou denuncia aí. Tainara, cadê Tainara? Vem cá, Tainara. Aplaude Jesus pela vida dela. Eita, o Caleb, vem cá, Caleb, ó. Tem aqui também o nosso amigão. Glória a Deus, interceder pela vida dele. Quem mais, irmãos? Tem mais alguém? Eu creio muito nesse momento aqui de intercessão,
Gael vai fazer aniversário, né? Já pega o bonde. A Cíntia não tá. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Diante de pessoas importantes, o que a gente faz, irmão? Eita, nós. Você já até sabe, né? Fica de pé. Quero que você apresente a vida da Cíntia também, nossa intercessora. Senhor, nós queremos apresentar a vida de cada um dos seus filhos que estão aqui, das suas filhas. Que o Senhor, pelo poder do nome de Jesus, esteja liberando sobre a vida delas um novo tempo. O aniversário é o cumprimento de um ciclo e a entrada em um novo ciclo. E eu creio, Senhor, que da parte do Senhor, essas pessoas que estão aqui, elas estão entrando em um novo ciclo. Eu oro pela vida da Duda, eu oro pela vida da Carol, do Kelvin, eu oro pela vida da Karine, da Sueli, da Tainara. Em nome de Jesus, eu oro pela vida do Caleb. Eu oro pela vida do Arthur. Que o Senhor, em nome de Jesus, derrame sobre a vida deles bênçãos sem medidas. A vida do Gael, que seja um novo tempo do Senhor sobre a vida deles. Um novo tempo de vitórias e conquistas. Um novo tempo de crescimento, de rompimento, de avivamento, de ativação espiritual, de crescimento espiritual, de crescimento do chamado, de crescimento do propósito, de crescimento da sua vontade sobre a vida deles. Que a sabedoria que vem do alto esteja sobre os seus filhos nesse tempo. Que em nome de Jesus o Senhor venha trazer, em nome de Jesus, um novo tempo sobre as suas vidas familiares. Que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, das suas verdades. Eu declaro, Senhor, um novo tempo na vida emocional, na vida financeira, na vida intelectual, em todas as áreas da vida deles. Eu declaro abençoado. Que o Senhor os prospere, que o Senhor derrame sobre eles o Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, os 7 Espíritos de Deus seja sobre eles: Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de entendimento, Espírito do temor do Senhor, Espírito de conselho e fortaleza. Esteja sobre eles a graça, a sabedoria, a unção, a vida de Deus sempre fluindo através deles como rio. Eu declaro que todas as ações do inimigo, os intentos do inimigo contra eles nesse tempo já estão derrotadas. E eu declaro que eles estão sendo levantados nesse tempo como vitoriosos e para vencer. Em nome de Jesus, que em todas as batalhas eles sejam mais do que vencedores. E que venha um novo tempo de conquistas, de frutificação em todas as áreas da vida deles. Eu os abençoo, nós como igreja os abençoamos e declaramos, Pai, dando toda sorte de bênção sobre eles, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória de Deus Pai. Amém? Aplaude Jesus pela vida deles. Depois você dê aí o abraço. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data, com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Aleluia, aplaude bem forte pela vida deles. Glória a Deus, glória a Deus. Queria chamar aqui as crianças, vem cá, a meninada. Eu vi que hoje tem uns bichinhos que estão agitados aqui, né? Eles estão aqui com fogo no coração e também em algumas outras partes do corpo. Estenda as suas mãos, abençoe também eles. Senhor, nós queremos apresentar cada criança desse ministério em tuas mãos e queremos declarar, Senhor, a cobertura do seu sangue sobre elas. Queremos declarar que semana que vem agora já inicia, essa semana na realidade hoje é o primeiro dia, já inicia as aulas para muitas delas, e nós declaramos um ano letivo abençoado para elas.
Declaramos que o Senhor abra o intelecto dessas crianças, aquelas que vão iniciar na creche, no colégio. Que o Senhor, em nome de Jesus, dê-lhes inteligência, o espírito de inteligência que estava sobre Daniel e os seus amigos quando eles estavam na Babilônia. Eu declaro que esteja também sobre os seus filhos. Que eles cresçam em toda ciência, que eles cresçam em todo conhecimento, entendimento, discernimento e revelação. Que a cada dia eles amem e temem ao Senhor, e aonde eles forem, eles sejam ramos frutíferos da videira. Que eles sejam, Senhor, luzeiros do Senhor para a sua geração. Que eles não sejam filhos desobedientes, mas sejam filhos honrosos aos seus pais. Que amem, que sejam submissos, que sejam, em nome de Jesus, servos em suas casas, em seus lares. E que aonde eles pisarem a planta dos pés, o seu nome seja glorificado. Eu declaro eles protegidos de todo engano desse mundo. Eu declaro eles blindados. Nós, como igreja, os declaramos protegidos, a mente e o coração deles protegidos contra as astutas ciladas do inimigo. E que eles cresçam a cada dia na tua presença, como profetas, como adoradores, como ministros, como servos, como doutores, como líderes na sua geração. Nós, como igreja, abençoamos a vida dos pequeninos em nome de Jesus, e abençoamos também o tempo que eles terão agora de ministração. Abençoe, Deus, a vida dos professores, que eles sejam capacitados para ministrar a sua verdade aos seus filhos. Que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor os capacite, os santifique e os fortifique no poder do sangue e do nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Aplaude Jesus pelas criancinhas. Ali vai com a pastora. Calma, sem correr, devagarinho. Irmãos, o número está crescendo de crianças. Isso é um bom sinal. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, que é mais uma visão. E antes de compartilhar essa palavra, eu quero apenas dar alguns recados. Eu sou grato a Deus. Nós estivemos ali em Belo Horizonte, nossa terra natal, nossa cidade, minha e da minha família, e nós estivemos ali no congresso, na igreja sede, no PDI, Projeto Desperta Igreja, e nós fomos muito edificados num tempo de ministração da palavra de maneira muito poderosa. Estávamos a pastora Marlene, a Tainara, o Mateus e os seus filhos, Gaelzinho e o Caleb. Estava também a Rosângela, a Rosilene e eu. Nós estivemos ali sendo edificados de maneira muito profunda e poderosa. Irmãos, eu estou assim muito desafiado e impulsionado por Deus para prosseguir naquilo que Ele tem para nós nesse tempo. E eu quero que você esteja também com o seu coração aberto, porque 2022 será um ano de colheita. Será um ano de muito de Deus para nós. Mas quanto mais de Deus Ele tem para nós, mais de nós precisamos entregar. Amém ou não amém? Então, que esse ano seja o ano de maior entrega da sua vida. Nós vamos fazer alguns atos proféticos esse ano. O Senhor já está nos direcionando. Nós vamos ter algumas programações específicas esse ano. Esse ano é o ano que nós vamos fazer o nosso primeiro encontro com Deus aqui da igreja de Caxias. Vamos ter algumas programações para casais, vamos ter algumas programações para jovens, para adolescentes, para homens, mulheres. Então esteja atento e interceda pela obra de Deus esse ano. Interceda pelo mover do Espírito Santo sobre essa comunidade, a nossa comunidade cristã esse ano. Eu creio que Deus Ele está nos levando para o ano do Shemitah, que é o ano do deleite em Deus. É o ano do descanso na presença de Deus, em confiar que Ele vai fazer grandes coisas em nosso meio. Você crê nisso? Diga aleluia. Mas é muito interessante. Nós estávamos também lá no congresso de adoração, que é o projeto Desperta Adoradores. E Deus Ele ministrou muito poderosamente ao nosso coração que o avivamento que o Senhor produzirá para o nosso tempo, antes da vinda de Jesus, está profetizado em Malaquias capítulo 4 e Amós capítulo 9. Fala sobre o levantar do tabernáculo caído de Davi, primeiro, Amós capítulo 9. E Malaquias capítulo 4 fala do levantar do espírito de Elias.
duas referências, duas pessoas que são referência na Bíblia: Elias e Davi. Davi e Elias. Primeiro Amós falando de Davi, depois Malaquias falando de Elias. E a Bíblia fala que isso ia acontecer antes da vinda do Senhor, antes do grande dia, o dia do nosso Senhor. E se você juntar esses dois profetas, Davi é referência da adoração e Elias é referência de profeta. Se você soma essas duas figuras da adoração profética, o Senhor, Ele ministrou ao nosso coração que o avivamento que virá para esses dias, ele virá por meio da adoração profética. E a adoração profética, ela não é apenas o louvor, não é apenas a música, é o louvor e a proclamação da palavra, é o louvor e a intercessão, o louvor e a profecia juntas, a adoração e a profecia juntas, que trazem ativação, avivamento, despertamento, consolo, quebrantamento, direcionamento, que traz arrependimento, porque essas são características que prenunciam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos meditando nesse tempo lá em casa no livro de Oséias, e é um livro que eu amo muito, que fala sobre um profeta que obedeceu a Deus acima das circunstâncias. E o capítulo 5, antes de chegar no capítulo 6, o último versículo do capítulo 5 de Oséias fala: irei para a terra e voltarei para o meu lugar, para o céu, até que se reconheçam culpados. Em outras palavras, até que as pessoas elas reconheçam suas culpas e elas invoquem o meu nome. No tempo da sua angústia, elas me invocarão e elas me encontrarão. Nós estamos vivendo na terra um tempo de angústia. Nós estamos vivendo na terra um tempo difícil. Você for lá para o livro de Atos, o apóstolo Pedro, ele vai falar que o Senhor, ele está querendo gerar em nós tempos de arrependimento. Ele está querendo gerar dentro da igreja o arrependimento, para que venha tempos de refrigério da parte do Senhor. O tempo de refrigério para a igreja, o tempo de refrigério para a noiva, que está relacionado à retirada dela dessa terra, que está relacionado ao arrebatamento, que vai ser como um relâmpago, como algumas pessoas popularmente chamam o sequestro relâmpago de Deus. Ele vai vir quando ele encontrar na terra um lugar de arrependimento, porque não existe avivamento sem arrependimento, não existe avivamento sem quebrantamento, não existe avivamento sem proclamação da palavra, não existe avivamento sem volta às escrituras, sem oração, não existe avivamento sem adoração. E o Senhor nesse tempo, Ele está levantando o espírito profético a dizer, assim como dizia João Batista: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. A mensagem que João pregava antes da chegada, da manifestação de Jesus, era o arrependimento. E a mensagem que Jesus, quando ele veio estabelecer o seu ministério físico na terra, que ele pregava, também era o arrependimento. E você vai ver no livro de Atos, apóstolos pregando, principalmente Pedro, que foi um precursor da igreja na terra. A mensagem que ele pregava era: arrependei-vos. Não existe preparação para o encontro com Jesus sem primeiro uma vida de arrependimento e contrição diante da presença dele. Esse mesmo apóstolo Pedro, nas suas epístolas, ele diz: não julguem a vinda do Senhor como tardia, porque o Senhor não tarda a sua promessa. Antes, Ele é misericordioso para com todos, querendo com que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se você quiser viver algo tremendo na presença do Senhor, viva uma vida de arrependimento, viva uma vida de quebrantamento na presença dEle.
E arrependimento é adoração. A palavra adoração no grego é proskuneo, quando alguém se prostra diante da presença do Senhor, em sentido de humilhação. E arrependimento é humilhação. Então arrependimento é a adoração. O Senhor nesse tempo Ele está levantando pessoas que elas não estão mais querendo estar de pé na presença do público, mas de joelhos na presença de Deus. E esse é o lugar que nós devemos estar, de joelhos na presença de Deus. Um panorama daquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações nesse tempo, e Ele falou muito também sobre não perdermos o lugar de relacionamento com Deus e priorizarmos em nossa vida, assim como diz lá em Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando nós colocamos como prioridade o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus não está relacionado a juízo, a julgamento apenas. Justiça é baseada na lei, e a lei é a palavra de Deus. Em outras palavras, o Senhor está falando: aquele que busca o meu reino, que busca o meu governo, que busca ser direcionado pela minha vontade, pelas minhas diretrizes, pelos meus princípios em primeiro lugar, e além disso ele busca a minha verdade, a minha palavra, a minha justiça em primeiro lugar, todas as suas necessidades vão ser acrescentadas. O ano do Shemitah é um ano que impulsiona-nos a ir mais para esse lugar, de priorizar o reino de Deus e a sua justiça, para ver acrescentados em nossas vidas todos os milagres e aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Para que você tenha um ano sobrenatural em 2022, é necessário você andar em priorizar, em prioridade no reino de Deus e na justiça de Deus. Na virada de ano nós dissemos que para que eu venha experimentar das propostas de Deus para esse novo tempo, eu preciso me mover nos requisitos de Deus para esse novo tempo. E o requisito de Deus, ele é um para esse tempo: vem para a minha presença. O requisito de Deus no ano do Shemitah é um: ore mais. O requisito de Deus no ano do Shemitah, para que Ele venha operar grandes coisas na sua vida, é: leia mais a palavra. O requisito de Deus para que você venha viver coisas extraordinárias no ano do Shemitah é: me adore mais, me priorize mais, me ame acima de todas as coisas, acima do seu descanso, acima do dinheiro, acima do lazer, acima da sua família, acima dos seus bens, acima da sua satisfação, do seu conforto, acima de qualquer outra coisa nessa vida. Me ame, me busque, se relacione comigo, e as demais coisas eu vou acrescentar. Você não precisa preocupar. Eu sou o dono do ouro e da prata, diz o Senhor. E essas foram coisas que foram liberadas sobre o nosso espírito. E quando eu vinha para cá, para BH, o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, ele ministrou algo muito forte no meu coração, que nós estávamos entrando em um ambiente de guerra espiritual. E que essa guerra espiritual, ela só seria vencida por meio da adoração. Amém ou não amém? Tanto é que o Senhor, Ele tem nos levado nesses últimos tempos a um ambiente de adoração profética. E quando nós entramos em um ambiente de adoração profética, um espírito de profecia é liberado sobre aquele lugar. Tanto é que você começa a sentir vontade de orar por alguém, de liberar uma palavra para alguém. Deus te dá visão, Deus te dá sonho, Deus te mostra anjos, te mostra demônios, te mostra figuras espirituais. Nesse ambiente profético, o Senhor libera sobre sua vida uma unção diferenciada, um renovo, uma ativação, um despertamento, palavras que vão te direcionar.
Porque quando estamos em um ambiente profético, o Espírito Santo, que é o Espírito da profecia, ele tem liberdade no meio de nós. Aleluia. Vira para o seu irmão e fala assim: dê liberdade ao Espírito Santo. Vira para mais duas pessoas e diga: dê liberdade ao Espírito Santo. Vira para mais um e diga: dê liberdade ao Espírito Santo. Aleluia. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Tá bem? Porém, quando nós temos esse manifestado, liberado Espírito sobre nós, quando o Espírito Santo ele vem com esse fluir, e nós começamos a ver pessoas libertas, ver pessoas sendo ativadas, ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, ver pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus, é inevitável que nós incomodemos o reino das trevas. É inevitável com que Satanás e os seus demônios fiquem insatisfeitos. Não pense você que você vai receber uma bênção de Deus, que você vai receber de uma unção da parte de Deus, e o diabo vai te aplaudir e dizer: parabéns, gostei desse batismo novo que você recebeu. Rapaz, você foi batizado no Espírito Santo. Eu gostei de ver você sendo cheio do poder para dar uns tapas na minha fuça. O diabo ele não vai ficar feliz, ele não vai ficar satisfeito. Portanto, ele se levantará. E nesse tempo o Senhor ele tem mostrado a muitas pessoas as movimentações do reino das trevas. Porque quando nós estamos em um ambiente profético, em um ambiente de adoração, o Senhor não nos deixa enganados. Quando nós estamos no ambiente de luz, aquilo que é oculto se manifesta. Quando nós estamos num ambiente profético, as obras das trevas são reveladas. E o Senhor nesse tempo, ele tem dado visões, sonhos, direções e palavras, para que nós possamos entender quais são as movimentações do Espírito e quais que são as movimentações das trevas. Aleluia. Você precisa entender as movimentações do Espírito, mas você também precisa entender as movimentações das trevas. Porque não adianta nada você só ficar aqui na ofensiva e não aprender a se defender. Ou não adianta também você só ficar na defensiva e não aprender a atacar. Você precisa conhecer o seu inimigo e as suas atuações, para que você esteja preparado no lugar da batalha. Você precisa entender a movimentação do inimigo, para que você possa desferir golpes certos, ataques certeiros, palavras objetivas ao mundo do Espírito. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10. Abre sua Bíblia comigo. Eu só estava introduzindo aqui a palavra. Nós conhecemos esse texto de Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10 de Efésios 6, a palavra diz: quanto ao mais, sede fortalecidos. Coloca na RA, para não ficar confuso. Acompanha comigo aqui a leitura da minha Bíblia. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus tem uma força nova para te dar. Deus tem um poder para liberar sobre a sua vida.
Amém, irmãos. Versículo 11: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele arma ciladas para o povo de Deus. O segredo para que eu permaneça firme contra as ciladas do diabo é eu me revestir da armadura de Deus. Quando eu me revisto da armadura de Deus, eu me protejo contra as ciladas do diabo. Ciladas são emboscadas, ciladas são armadilhas, ciladas são enganos, ciladas são propostas que aparentemente parecem ser positivas, mas no final tem uma proposta de destruir aqueles que estão caindo nelas. Versículo 12: portanto, ou porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós não temos que lutar contra seres humanos. A minha guerra não é contra as pessoas. A nossa guerra não é contra as pessoas. A nossa guerra é contra espíritos malignos que atuam através de pessoas. O diabo, para ele atuar, ele não vai usar paredes. O diabo, para ele atuar, ele não vai usar animais. Na maioria das vezes, não. O diabo, para ele atuar, ele vai usar gente. Então nós temos que vigiar. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vira para o seu irmão e fala assim: ainda existe uma guerra para você vencer. Então estamos vivendo um tempo de batalha espiritual, e as forças das trevas, elas não ficam satisfeitas quando o reino avança. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e o versículo 21, vai dizer que numa mesma casa, abre para mim aí, Igão, 2 Timóteo, para adiantar, capítulo 2, versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios, em outra versão está vasos, utensílios de ouro, ou vasos de ouro ou de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. 21. Irmãos, vamos interceder pelo Igor. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Deixa esse versículo aí. Então é natural em uma casa, em uma empresa, em uma igreja, em um grupo, em um bando, encontrarmos pessoas despertadas e pessoas dispersas. É normal. Eu já estou à frente de igreja, vai para 10 anos. E nesse tempo que eu estou à frente do ministério, é natural a gente ver no momento do culto, no momento da adoração, pessoas despertadas, pessoas que estão atentos, e outros que estão viajando na maionese. Outros que estão, irmão, pensando na morte da bezerra.
Pessoas pensando na carne do almoço que ele vai comer na janta depois do culto. Tem gente que está aqui, mas a mente está toda despercebida lá fora. Então é natural nós encontrarmos no meio de um grupo aqueles que estão atentos e aqueles que estão viajando, aqueles que estão desatentos. Isso acontece em todos os âmbitos onde tem um grupo. E as pessoas que mais recebem, as pessoas que mais evoluem, que mais crescem, são as que estão mais despertadas, mais atentas. A Bíblia fala aqui nesse texto que nós lemos que numa mesma casa há vasos de honra e vasos de desonra. Há vasos de ouro e há vasos de prata, vasos de madeira e de barro. Os vasos de honra são aqueles que procuram andar nos princípios que o Senhor estabeleceu. E os vasos de desonra são aqueles que violam os princípios que o Senhor estabeleceu. Eu aprendi com o meu apóstolo e eu reproduzo isso, que quando eu quebro um princípio, o que acontece? O princípio me quebra. Então, uma pessoa que é uma pessoa honrosa é uma pessoa que caminha segundo os princípios da lei, segundo a justiça, segundo a verdade, segundo aquilo que é correto. É uma pessoa que se reveste daquilo que é puro, que é verdadeiro, daquilo que é correto. E uma pessoa que é desonrosa, o nome desonra, a palavra desonra já fala, é pessoa que não faz as coisas da maneira correta. A palavra honra vem de honor, honorário, que está relacionado a valor. É uma pessoa desonrosa, uma pessoa que desonra é uma pessoa sem valores, sem princípios, ou que quebra valores, ou que quebra princípios. E toda quebra de princípios abre legalidade para demônios. Escuta isso, presta atenção nisso que eu estou falando. Toda quebra de princípios abre legalidade para demônios. Olha o que diz ali nesse texto, no versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo purificar desses erros, quais são os erros? Esse texto aqui de Timóteo, ele vai falar sobre os falsos crentes, aqueles que quebram os princípios, aqueles que se desviam da verdade. Os versículos anteriores vão falar sobre dois homens chamados Himeneu e Fileto, homens que se desviaram dos princípios de Deus, dos preceitos que foram estabelecidos. E aí a palavra de Deus fala que aquele que se guardar desses erros será um vaso ou um utensílio para a honra. Em outras palavras, uma pessoa que é um vaso útil, que é um utensílio útil na presença de Deus, é aquele que se guarda incontaminável das coisas desse mundo, dos erros desse mundo. Agora, uma pessoa que anda no erro, uma pessoa que insiste em fazer o que é errado, mesmo sabendo que é errado, essa é uma pessoa desonrosa. Esse é um vaso de desonra. Olha o que fala, continua dizendo o versículo: santificado e útil ao seu possuidor. Essa palavra possuidor significa aquele que tem a posse, aquele que domina. E quando uma pessoa ela caminha debaixo dos princípios de Deus, ela é possuída pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Agora, quando uma pessoa ela vive na quebra dos princípios, ela é possuída por demônios. Uma pessoa que quebra os princípios de Deus, que anda no erro, o possuidor dela agora já não é mais Deus. O possuidor dela é um espírito das trevas, que vem para dominar a sua vida, porque a palavra demônio vem de domínio. E quantas pessoas não estão sendo dominadas por demônios nas suas palavras?
Quantas pessoas não estão sendo dominadas por demônios nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas atitudes? Quantas pessoas não estão sendo dominadas por demônios porque estão vivendo uma vida em quebra de princípios? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vocês conhecem esse texto, anota esse texto aí. Vai dizer que... Abre aí, Igão, só para a gente ler junto com o grupo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda... O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem aqui já viu Discovery Channel, Animal Planet? Levanta a mão. É interessante nós vermos no mundo animal que existe uma cadeia predatória. E normalmente os predadores, e principalmente o leão, que é o que o texto está comparando, ele, quando ele sai à caça, ele sai à procura de grupos, de manadas. Manadas de zebras, manadas de búfalos, manadas de antílope, enfim. Ele sai à procura de manadas. E ele anda ao derredor das manadas, por detrás, escondido nas malhadas, escondido nos arbustos. E ele observa como está o comportamento daquele grupo. Ele observa como está o comportamento, vamos colocar aqui, dos antílopes. Ele começa a observar e ele vê no meio do grupo dos antílopes aqueles que estão comendo ali a grama, mas de repente eles levantam, olham para um lado, para o outro. Aqueles que são mais fortes, aqueles que estão vigilantes, aqueles que de repente param de comer e começam a dar uma volta no meio do bando. Aqueles que chegam próximos do outro e falam: ó, vigia, nós estamos num campo aqui em que tem inimigos. Aí de repente um antílope chega para o outro e fala o seguinte: ó, você tem que ficar no meio, porque se você ficar na ponta, você está com a perna machucada, você está com defeito na sua caminhada. O leão, ele fica vigiando quais são, de dentro do grupo, de dentro da manada, aqueles que estão despertados e aqueles que estão dispersos. E normalmente eles atacam aqueles que estão dispersos. Quando ele vai dar o seu ataque, ele corre em direção àquela manada, e é natural a manada estourar e eles todos saírem correndo. E aquele que estava disperso, ele normalmente é o que fica para trás. E aquele que estava disperso, que não estava atento, que não estava vigilante, que não estava prestando atenção, que estava ali brincando ali com a borboleta que estava passando, enquanto estava num ambiente de guerra, num ambiente, ele estava de olho ali na borboletinha de Taubaté que estava passando. Esse o leão persegue, o alcança e o devora. As pessoas que estão dispersas é que são pegas pelo inimigo. Cuidado, o leão está rugindo à procura de uma presa que está dispersa. No ambiente de adoração, não fique disperso. No ambiente onde a palavra está sendo ministrada, não fique de conversa paralela. Além de ser uma desonra a Deus, ao pregador e à palavra, abre uma brecha para o espírito que está andando ao derredor vir te tragar. Vigia, seja sóbrio, não viaja na batatinha. O contrário de sóbrio é ébrio. O ébrio, ele não está nem aí, ele não está vendo nada, ele perdeu os sentidos naturais. O ébrio, ele está tonto, ele está perdido, ele fala coisa com coisa, ele faz o que não deve, ele tem atitudes negativas de bobo.
Não tenha atitudes de bobo. Seja inteligente. Seja esperto. Você está num lugar de batalha. Você está vivendo um tempo de batalha. E quando eu digo lugar, eu não estou dizendo apenas na igreja. É natural que nós estamos em um ambiente espiritual. E se você se movimentar de maneira natural, além de você perder a unção espiritual que é liberada, você pode ser devorado pelos espíritos que estão de olho no bando. Se mova com o mover de Deus ao seu redor. Se é para marchar, marche. Se é para adorar, adore. Se é para levantar as mãos, se é para se ajoelhar, se é para se posicionar, se posicione. Mas não fique disperso. Por isso que existem muitas pessoas que entram no culto e saem da mesma forma, e às vezes até pior do que entrou, porque elas não estavam ali. Elas estavam distraídas. Elas estavam pensando em outras coisas. Elas foram àquele ambiente porque eu vou ali porque meu amigo tá, eu vou ali porque minha amiga tá, eu vou ali porque o louvor é bacana, eu vou lá porque eu tenho que ir na igreja, né? Meus pais querem que eu vou, minha esposa insiste que eu tenho que estar na igreja. Eu tenho que ir porque, né, é domingo. As pessoas não vão, o Tom aqui falou na palavra de oferta sobre a motivação. Qual que é a motivação que te trouxe a esse lugar? O que vai falar, o que vai determinar se você vai sair daqui com o que Deus tem preparado e reservado para você aqui, é a sua motivação. Deus está com uma mesa, irmãos, e tem um grande banquete aqui para servir a noiva. Mas se a sua motivação não for a motivação correta, você vai sair daqui com fome. Você vai sair daqui sedento, sendo que existem fontes de água viva sendo liberadas nesse lugar. Não esteja disperso. E deixa eu te falar outra coisa: não fique disperso lá fora. Porque se você assistiu também comigo o Animal Planet, o Discovery, você vai ver que muitas vezes os leões também, eles ficam à procura daqueles que caminham sozinhos. Eles estão de olho naqueles que não estão junto do bando. Eles estão de olho naqueles que estão pastando para o lugar onde Ele quer. Não, vocês estão aqui todos reunidos, mas eu acho melhor ficar na minha casa. Eu acho melhor por mim, eu acho por mim melhor ir para outra igreja. Não, eu acho por mim melhor ir para o shopping, porque eu estou cansado de igreja. Eu estou cansado de viver no meio do bando. E nesse lugar não haverá quem te defenda. Nesse lugar não haverá quem te proteja. É tempo de congregarmos. É tempo de abrirmos mão do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa vaidade, das nossas prioridades, para priorizar o reino de Deus. Muitos esperam uma oportunidade para sair do meio do bando. Muitos esperam uma oportunidade para seguir os seus próprios caminhos. Cuidado. E às vezes esses que saem do bando ainda levam uns 2 ou 3 com eles. Vamos comigo. E o que acontece? Leões normalmente não andam sozinhos. Leões andam em bandos. Eles andam com outros leões e leoas. Eles estão de olho naqueles que se afastam do bando. Joel capítulo 2, versículo 28. Abre aí para mim, Igão. Mas o culto termina tarde, por isso que eu não vou. Mas o louvor é muito longo, por isso que eu não vou. Mas o pastor não está, por isso que eu não vou.
Ah, mas hoje quem vai pregar é fulana, por isso que eu não vou. Se você quiser servir a Deus da maneira que te agrada, não é o Deus que eu sirvo que você está disposto a servir. Joel capítulo 2, versículo 28 diz: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está chegando um tempo em que o Senhor está liberando do espírito dele sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Aleluia. Próximo. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E diz uma versão: e eles profetizarão. Deus está trazendo um tempo sobre a terra, sobre a igreja Amor e Fé também. E nós estamos vendo isso aqui e nas outras, em que o Senhor está derramando do espírito de profecia sobre os filhos e sobre as filhas. O Senhor está liberando sobre os velhos, sobre os anciãos, sonhos. Eles estão voltando a sonhar, eles estão voltando a ter esperança, eles estão vendo a esperança do Senhor através dos sonhos. Jovens estão tendo visões, e como nós estamos vendo jovens tendo visões nesse tempo, nós estamos vendo até os servos, até aqueles que estavam afastados, escondidos, recebendo do poder do Espírito Santo nesses últimos dias. O segredo é eu estar debaixo da unção que o Senhor está liberando. O segredo é eu me movimentar de acordo com a movimentação do Espírito. Se você ficar disperso, além de você perder essa unção, essa movimentação, o leão está de olho em você. Nós estamos vivendo tempos da preparação da igreja para a vinda do Messias. Essa palavra é uma profecia para os últimos tempos. E o que nós estamos vendo acontecendo na nossa igreja, o que nós estamos vendo acontecer na igreja do Senhor espalhada pela terra, é um sinal de que o Senhor tem levantado o espírito profético dos jovens, dos velhos, dos filhos, dos servos, para preparar o caminho para a vinda do Messias. Mas Satanás não está satisfeito. Ele sabe, irmãos, ele está sentindo o calor da presença do Senhor vindo ao nosso encontro. O diabo, ele está sentindo o calor do fogo de Deus derramado no meio da igreja, e ele está endemoniado. Ele está furioso, e ele está lutando com todas as forças, enviando todas as comitivas demoníacas possíveis para te destruir, para me destruir, para destruir os seus filhos, implantando dentro da sua casa princípios, filmes, imagens, circunstâncias que muitas vezes, sem você ver, são lobos disfarçados, famintos para devorar a sua casa, o seu casamento, os seus filhos. Se prepara, vigia. A pornografia tem entrado no seu casamento, isso que tem destruído o seu casamento. Os filmes de violência têm entrado dentro da sua casa. Lesbianismo, homem beijando homem dentro da sua casa. E que Deus tenha misericórdia dos nossos lares. O leão, ele não está à espreita só no ambiente do grupo, ele também está andando pelos campos. Quando ele se apresentou, nós lemos no livro de Jó, quando ele se apresenta diante de Deus, Deus fala: de onde você vem, Satanás? Ele falou: eu venho de passear pela terra, eu venho de rodear pela terra. Meu irmão, Satanás, ele está rodeando a sua casa, ele está rodeando a minha casa, ele está rodeando a casa do presidente da república, a Bíblia diz que ele anda ao derredor. Por mais que na sua casa estejam acampados os anjos do Senhor, atrás da comitiva dos anjos está ali um leão espreitando, logo esperando uma brecha. Se ele encontrar uma brecha, ele entra. E nesse tempo eu vim de BH e um jovem me contou uma visão que me impactou. E
E o Espírito Santo me levou a trazer essa palavra hoje baseado nessa visão. A visão foi que na porta da igreja, bem ali onde é que fica a recepção, tinha uma cobra e ela estava enrolada. E aí de repente essa cobra, ela se transforma em um cachorro. E depois esse cachorro se transforma em um demônio chamado friagem. Quem aqui já assistiu Ben 10? Ben 10 tinha lá um dos demônios. A palavra Ben 10, o nome Ben 10 são 10 demônios. Todas as vezes que ele clicava ali no relógio, ele manifestava um tipo de demônio. E esse friagem, o próprio nome já diz, o espírito que atua nesse demônio é o espírito de frieza espiritual. O cão, eu vou falar sobre o espírito do cão aqui agora. Eu fiz na ordem do friagem, do cão e da serpente, mas o Senhor me falou, fala de trás para frente. Primeiro foi a serpente, depois o cão e depois o friagem. O que isso quis dizer? O primeiro espírito que se manifesta e que tem tentado se manifestar no meio da igreja é o espírito de víbora, é o espírito da serpente. E o que é o espírito da serpente? Mateus capítulo 3, versículo 7. A palavra do Senhor vai falar lá sobre o profeta João Batista. Ele pregando ali no deserto da Judéia, e a palavra diz que ele começou a dizer: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos que mostrem que vocês se arrependeram, frutos dignos de arrependimento. A víbora, uma das características da víbora, para você entender como que é a atuação desse espírito, ela não gosta do fogo. A víbora, onde tem fogo, a serpente não se aproxima. Portanto, a visão do jovem foi que a serpente estava lá na porta, ela estava longe de onde o fogo estava. O fogo, onde está o fogo apagado, onde ela vê que não tem fogo, ela lança o seu veneno. Fogo é a representação do calor, do confronto. Fogo é a representação da pressão. Então esse espírito, quando ele está sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa não suporta confronto, essa pessoa não suporta pressão. Ah não, está demais para mim. Essa pessoa não suporta o tratamento. Aponta um erro, coloca o dedo na ferida dela e ela não aguenta. É uma pessoa, é um espírito que age na vida da pessoa para que ela não consiga receber o fogo. E o fogo representa mudança. Quando o fogo ele está numa água, ele muda a condição daquela água. E esse espírito, ele é o espírito que tem um veneno. E o veneno que esse espírito ele tem, ele é usado pela boca. É o veneno da língua, a fofoca, as críticas destrutivas. O que é uma crítica destrutiva? É uma crítica que eu só falo o problema e nunca aponto uma solução. Ou não sou parte da solução, eu só falo do problema. E o problema de uma pessoa que está dominada sobre o espírito da víbora, da serpente, é que a função da serpente é atacar a sua presa. Ela contamina a sua presa e mata a sua presa. Quantas pessoas não estão sendo mortas pelo veneno da língua, pelo veneno da murmuração? Ah, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não aceito isso. Ah, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. Ah, esse líder é assim, esse líder é assado. Serpente enganosa. Assim como ela enganou Eva no deserto, no Éden, ela está seduzindo a igreja nesse tempo, para tentar tirar ela do lugar, do paraíso, da salvação, do propósito eterno que o Senhor tem para ela. Sua boca está cheia de veneno mortal.
maledicência. A serpente, ela seduz pelo seu jeitinho. Mas a serpente, ela anda rebolando. Isso fala da sedução. Ela consegue fazer com que as pessoas sejam hipnotizadas pela sua movimentação. Ela engana pelo seu bote. Ela nunca fala a hora que ela vai dar o bote, ela só se posiciona. Mas na hora certa ela envenenou, mordeu, picou. Deixa eu te dizer uma coisa: existe um espírito de serpente. E o que Deus mostrou aqui, esse espírito de serpente, ele está querendo entrar dentro dessa igreja Amor e Fé. E nós não podemos aceitar que esse espírito esteja dentro desse ministério. Eu, como ministro e autoridade de Deus sobre esse lugar, eu não aceito o espírito de víbora entrando no nosso meio. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: use a sua boca para bendizer e profetizar vida. Se você não tem palavras de edificação, então cala a sua boca. Assim como um profeta, ele empresta a boca para Deus para profetizar a vida, o linguarudo, o fofoqueiro, o murmurador, ele empresta a língua para o diabo, para envenenar e matar o corpo de Cristo. E cuidado, se você não está sendo ouvidos da serpente, talvez os seus ouvidos, o seu corpo, sua perna, sua caminhada já está necrosada, e você talvez fique desanimado de caminhar. Talvez os seus braços estão necrosados e você não consiga mais trabalhar na obra de Deus. Talvez o seu espírito está necrosado, porque dependendo do lugar onde a serpente morde, ela paralisa. Se Satanás, ele domina a língua de uma pessoa, de um murmurador, de um maldizente, ele controla, ele está tomando posse da língua. Se ele domina a sua boca, ele também domina o seu corpo inteiro. A Bíblia fala lá no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 9: não sejas como o cavalo ou como a mula sem entendimento, que precisam de cabresto para ser guiado. Meu irmão, uma pessoa fofoqueira, ela dá o cabresto na mão de Satanás para ela guiar os seus passos. Para de ser mula, velho. Para de ser cavalo. No terreiro de macumba, uma pessoa que ela está possessa pelo um demônio, ela está dominada, ela está possuída por um demônio, ela é chamada de cavalo. E Satanás, ele fala assim: meu cavalo assim, meu cavalo faz isso, meu cavalo faz aquilo, porque ele controla ele. A fofoca vai destruir a nossa vida, irmãos. A fofoca destrói casamentos, a fofoca destrói ministérios, a fofoca destrói sonhos, a murmuração, a maledicência, ela destrói os planos de Deus na vida da pessoa, na vida de um grupo. Hoje eu estou como um profeta nesse lugar. Não seja como a jumenta, não seja como uma mula sem entendimento. Seja guiado, seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Outro espírito, rapidamente, eu quero falar, está lá em 1 Reis, só anota aí a referência, eu preciso ser rápido. O espírito de cão, 1 Reis, capítulo 21, versículo 15 e 29, e o versículo 23. Está também lá em Lucas, capítulo 16, voltar de falar de 1 Reis. 1 Reis 21, 15 a 19, e também o versículo 23. E o outro texto é de Lucas, capítulo 16, versículo 20 a 21. O primeiro texto fala sobre Jezabel, e que quando Jezabel ela foi derrotada, ela foi derrubada do seu palácio. A Bíblia fala que ela caiu de cima, foi empurrada pelos eunucos, e quando ela caiu lá embaixo, os cães lamberam os seus machucados, as suas feridas.
E o espírito do cão é esse. Lá em Lucas 16, versículo 20 e 21 vai falar sobre o rico e Lázaro. E fala que esse estava à porta da casa do rico e ele tinha lepras. E as lepras dele eram lambidas pelos cães. O espírito do cão é o espírito que lambe as feridas das pessoas. Esse espírito, ele se alimenta de feridas, insatisfações. Ele se alimenta, por isso que a cobra, ela se transformou num cão. Porque o espírito do cão se alimenta da murmuração, das feridas. Ele se alimenta da fofoca, ele se alimenta da insatisfação, ele se alimenta, eu não estou satisfeito, eu não estou gostoso com isso. O espírito do cão, ele vai lá e lambe a ferida. Minha amiga, mas eu sei como é que é e não traz mudança. Isaías 56, versículo 11 fala que esse espírito, ele é insaciável no seu apetite. Existe um espírito do cão tentando encontrar feridas no meio da igreja. Meu irmão, se você está ferido, procura remédio. Se você está ferido, procura quem tem poder para te curar. Não vai atrás de cão. O cão só vai contaminar ainda mais sua ferida. Não fica abrindo suas mazelas para quem não tem o poder para te curar. A Bíblia fala que esses cães, lá no versículo 11 de Isaías 56, fala que eles são como pastores que guiam as pessoas pelos seus caminhos. Uma pessoa que está influenciada pelo espírito do cão, ela começa a direcionar as pessoas de acordo com as feridas delas, mas não para a cura, e sim para a morte. Se você está ferido ou insatisfeito, procure cura naquele que tem autoridade para te guiar às veredas das águas tranquilas. Não exponha suas feridas aos cães. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse 22, versículo 15, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que os cães ficarão fora do reino de Deus. Se uma pessoa está deixando-se ser conduzida por esse espírito do cão, o espírito que está nela, esse espírito de cão que está dominando, que está possuindo, ela vai impedir você de entrar no reino. E por último, é o espírito de friagem, que é a frieza espiritual. Esse espírito, ele lança gelo com as suas asas e com a sua boca. Ele esfria com suas palavras. Traz frieza com as suas conversas. Desânimo. Suga as energias espirituais. As asas desse espírito, elas são como asas de morcego, fazendo alusão ao espírito de Nosferatus, que é um morcego gigante que suga as energias espirituais de uma pessoa. Ele atua na vida devocional, levando a pessoa a não ter uma vida de oração. Deixa eu te perguntar como está a sua vida de oração. Cuidado, porque o friagem talvez esteja pousado em seus ombros. Ele atua na vida da pessoa para que ela não leia a palavra, para que ela não adore, para que ela não cultue, para que ela não tema o pecado, para que ela não tema a Deus. Como estão essas áreas da sua vida? Como está a sua vida de oração, a sua vida de adoração, a sua vida de relacionamento com Deus, a sua vida de culto? Como está o seu temor em relação ao pecado? Como está o seu temor em relação a Deus, as autoridades que Ele colocou na sua vida? O espírito de frieza, o friagem, ele está lançando nas pessoas desânimo de buscar. Eu não estou desanimado de ler a Bíblia, eu estou desanimado de orar, eu estou desanimado de cultuar, eu estou desanimado de fazer a obra de Deus, eu estou desanimado até de ser crente. Esse espírito, ele tem um propósito de matar as pessoas. Sabe qual que é a arma para vencer esse espírito de frieza? A Bíblia fala que ele lutou contra o vigilante. A Bíblia não, a história fala que esse demônio lutou contra o vigilante e ele perdeu. Se você se manter vigilante, se você se manter firme, se você não abrir brecha e guardar a sua vida devocional, guardar os seus relacionamentos com Deus, esse espírito não vai poder te alcançar. O que destrói esse espírito, outra arma contra ele são ondas sonoras.
Em outras palavras, a adoração, a oração, a profecia são armas contra esse espírito. Não pare de adorar. Você tem um chamado. Você que está aqui hoje e tem um chamado para ser um ministro de adoração, está com a sua boca fechada, está com o seu instrumento guardado. Meu irmão, cuidado com o espírito de friagem. Ele quer te matar. Se levante, se posicione como adorador diante do Senhor. Por mais que você não esteja no altar, viva uma vida de relacionamento com Deus. Porque você só é aprovado no altar quando você é aprovado no banco. Você só recebe autoridade para estar aqui quando você entende que o seu lugar é no secreto. Ele luta contra os cavaleiros eternos. Deus nesse tempo está levantando. Outra visão que os jovens tiveram aqui foi que Deus estava entregando armaduras. E hoje de manhã eu tive uma visão que Deus estava dando armaduras de ouro e armaduras de inox para pessoas aqui na igreja. Deus está preparando e levantando os seus cavaleiros. E eu não sabia que eu ia pregar sobre Efésios 6. Se revista dessa armadura. Se revista dessa armadura. O friagem luta contra os cavaleiros eternos, mas se ele estiver bem armado, a Bíblia diz que ele ficará firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele permanecerá inabalável. Deus está nos entregando armaduras, armas. Deus está nos entregando autoridade. Não deixe a chama do Espírito se apagar. Levítico capítulo 6, versículo 13 fala: o fogo deverá arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Você é o altar de Deus. Coloca lenha nesse fogo aí, meu irmão. Coloca lenha nesse altar. Não permita com que a frieza, não permita com que o gelo venha te pegar. É tempo de se aquecer na presença de Deus. Se coloque sobre os seus pés. Todo espírito que guerreia contra a igreja do Senhor, eu declaro que hoje você foi descoberto. As suas obras foram manifestadas. Espírito de víbora, você que tem tentado com a sua boca, com a sua língua, envenenar a noiva do Senhor, eu declaro o seu veneno mortal sendo anulado nessa noite. Espírito de cão, você que está se alimentando de feridas, de decepções, de frustrações, de insatisfações, eu declaro o cão dos infernos, bota em retirada. Você não vai conseguir ferir com a sua sujeira a igreja do Senhor. Espírito de frieza espiritual, desânimo, paralisia, esterilidade espiritual, falta de prioridade do reino e da justiça de Deus, eu declaro: seja derrotado. Rita, o Senhor me fala aqui que existem pessoas nesse lugar que estão aqui hoje, que você é assim, na mesma hora que você está queimando por Deus, de repente dá aquele desânimo de uma vez. É uma frieza que não tem explicação, e você até sofre por causa disso. Às vezes você vem num culto, você está queimando intenso, aí um outro você nem está aqui. Esse espírito de frieza, ele está querendo destruir a sua adoração. Eu declaro em nome de Jesus nessa noite, o sal da terra sendo jogado sobre você. Existe um versículo no livro de Marcos que fala que o Senhor nos salgará com fogo. O Senhor vai colocar fogo no sal agora.
O sal, ele derrete o gelo. O sal, ele cura a ferida, a lepra, aquela ferida que estava exposta. Você não vai precisar de cachorro nenhum para lamber sua ferida, não. O Senhor hoje joga sal abrasador na sua ferida. E eu declaro cura agora. Cura de toda insatisfação, cura de toda murmuração. E se você foi tocado por essa palavra e não tiver vergonha e medo e quiser vir aqui no altar, se arrepender e buscar a libertação do Senhor, você tem liberdade. Espírito de serpente, serpente rastejadora, serpente enganadora. Ah, você tentou enganar Eva lá no Éden, você tirou ela do jardim, mas eu declaro que você não vai tirar ninguém desse ambiente. Você não vai tirar ninguém desse ambiente. Na autoridade do nome de Jesus, espírito de serpente, vada em retirada. Víbora dos infernos, vada em retirada. Com a sua sedução, cãozinho que vem inocente, como aquele que é amigo, como aquele que vem para ajudar, que dá o ombro, mas só sabe lamber as feridas e não produz cura. Espírito do cão, eu te ordeno, cão, sai dessa igreja em nome de Jesus. Sai da vida dos irmãos em nome de Jesus. Eu declaro que você está porta fora, porta fora, porta fora, porta fora, cão, porta fora, cão. Espírito de frieza espiritual, você que está pousando sobre os ombros de pessoas, você que não está deixando as pessoas orarem, ler a palavra, você que não está deixando as pessoas se consagrarem, você que está gerando desânimo delas congregar, você que está gerando desânimo de ler a Bíblia, você que está gerando vontade de sair do ministério, de parar com tudo. Espírito de frieza, eu te dou a ordem, você está me escutando, eu sei que você está aí. Com suas palavras persuasivas, espírito de frieza, com suas asas você está querendo ocultar essa pessoa. Mas eu te dou uma ordem, em nome de Jesus. Frieza, fofoca, insatisfação, murmuração, vasos que foram chamados para serem de honra, mas estão caindo na desonra. Eu declaro um tempo de purificação dos vasos. Purifica os vasos por dentro e por fora. Purifica os vasos por dentro e por fora. Purifica os vasos por dentro e por fora. Limpa toda sujeira. Limpa toda sujeira. E transforma esse vaso em vaso de ouro. Vaso de ouro, vaso que é usado para coisas reais, para alimentar o rei, para dar glória para o rei. Vasos de prata que são usados para a salvação de pessoas. Eu quero declarar a transformação de madeira e de barro para ouro e prata. Vasos de honra. Todo vaso de desonra, seja mudada a sua natureza. Seja mudada a sua natureza. Eu declaro um tempo de honra. Honra vindo do alto. O Espírito do Senhor está nesse lugar. E os anjos do Senhor estão autorizados a destruir com espada flamejante de fogo. Espada de fogo. Cortem a cabeça da serpente. Cortem a língua do cão. Cortem o pescoço do friagem de Nosferatus. Em nome
libertação. É tempo de libertação. Todo espírito de dispersação, todo espírito de falta de concentração no ambiente espiritual, seja derrotado no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro sobre as pessoas que estão aqui e sobre aqueles que também não estão aqui, o revestimento do sangue de Jesus. O sangue de Jesus que livra do anjo da morte. O sangue de Jesus que purifica de todo pecado. O sangue de Jesus que descontamina da sujeira, que cura as feridas. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo, o fogo de Deus na terra, aquecendo os corações, abrasando corações e mentes. É chegado o tempo de avivamento. É chegado o tempo de avivamento. É chegado o tempo em que os filhos profetizarão. É chegado o tempo em que os velhos sonharão. É chegado o tempo em que os jovens terão visões. É chegado o tempo em que os servos receberão do Espírito. E todo empecilho, todo embaraço, bata em retirada, caia por terra, no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Ore comigo dizendo em nome de Jesus. Toda a igreja em nome de Jesus. Eu me posiciono contra todo o poder das trevas. Com autoridade eu declaro em nome de Jesus que todo espírito que guerreia contra a noiva do Senhor está hoje manifestado. As suas obras foram reveladas. Nós declaramos espírito de serpente, espírito de cão, espírito de frieza, vasos de desonra, saiam daqui, saiam da minha vida, saiam da minha casa, saiam da minha família, saiam da nossa igreja, saiam da nossa terra, em nome de Jesus. Eu declaro a sua derrota e a vitória do sangue de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Pegue na mão de uma pessoa que está do seu lado. De 2 a 2, você vai repetir o que eu vou falar. Você vai liberar essa palavra para ela. Diga em nome de Jesus. Todo mundo, tem gente que ainda está sem par. Diga em nome de Jesus. Como profeta do Senhor, debaixo de uma unção profética, de um mover profético, do espírito profético, eu declaro sobre a vida do meu irmão um novo tempo de autoridade contra toda astuta cilada de Satanás. Os dardos inflamados das trevas não te atingirão. Você está hoje recebendo em seu espírito uma nova armadura, capacete para proteger a sua mente, couraça para proteger suas emoções, cinturão para proteger o seu espírito, sandálias para proteger sua caminhada,
escudo para defesa dos ataques do inimigo, e espada para derrotar toda obra maligna, todo levante de Satanás. É um novo tempo sobre a sua vida. Receba autoridade em nome de Jesus. Autoridade, autoridade, autoridade. Toda ação de Satanás está derrotada em nome de Jesus. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Declaro com autoridade em nome de Jesus. Nenhum inimigo nos resistirá. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Diga: eu sou mais do que vencedor pelo sangue de Jesus. Aleluia. Deixa eu abençoar a sua vida. Estenda a sua mão. Senhor, eu abençoo a vida dos seus filhos. Eu abençoo a casa dos seus filhos. Eu abençoo a família dos seus filhos. E eu declaro um novo tempo sobre a vida de cada um, de autoridade, vitórias e conquistas no mundo espiritual. Eu declaro que em nome de Jesus, esses espíritos e outros que estavam intentando contra a igreja, eu declaro que em nome de Jesus, na autoridade a mim confiada e pelo poder do nome de Cristo, vocês estão derrotados, demônios. Em nome de Jesus, eu declaro essa pessoa liberta de cativeiros, grilhões, liberta do engano, da cegueira, das correntes das trevas. Eu vejo pessoas aqui algemadas, pessoas acorrentadas, e eu declaro que essas correntes agora estão sendo quebradas, em nome de Jesus. Estão caindo por terra algemas, estão caindo por terra vendas. Eu vejo pessoas com vendas nos olhos, eu vejo pessoas com vendas nos olhos. Eu declaro que agora essa venda está sendo cortada em nome de Jesus. Eu declaro que as pessoas que estavam aqui desanimadas, pensando até em parar, eu declaro agora uma injeção profética do sangue de Jesus na sua veia. Uma injeção do sangue de Jesus na sua veia, cheio de vida, vida zoe de Deus. Receba o transplante agora nas suas veias. Receba ânimo, receba vida. Senhor, eu declaro o ano de 2022, um ano de ativação, um ano completo de ativação. Se até aqui, esse mês de janeiro, o inimigo já mostrou suas garras tentando paralisar, eu declaro que ele já está derrotado. Nada vai nos parar nesse ano de 2022, nada vai nos parar. Eu declaro um tempo de vitória, autoridade, crescimento, rompimento, unção para libertar, unção para levantar. Eu declaro sobre a sua vida unção para levantar pessoas que estão caídas, unção para curar pessoas que estão enfermas. Eu declaro que o Senhor vai te dar visões, o Senhor vai te dar sonhos, o Senhor vai te dar unção profética, o Senhor vai liberar do Espírito, uma nova porção do Espírito dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que haja mais prazer a cada dia em estar na presença do Senhor. Que o seu prazer, sua fome, sua alegria aumente dia após dia. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu vejo aqui pessoas, o Senhor me mostra duas pessoas aqui dentro.
2 pessoas que Satanás estava querendo te derrubar violentamente na fornicação. 2 jovens. Abra o seu olho. O leão está querendo te devorar. Guarda a sua intimidade. Guarda a sua santidade. Porque o Senhor tem um grande propósito de te fazer profeta para o seu tempo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para a glória de Deus Pai. Dá um aplauso ao Senhor.